E aí, galera! Começando aqui mais um episódio do canal Rev Física, aonde a física é pesada, onde você vai aprender pra caramba o lance da física, amizinho. Amizinho não, amiguinho, valeu? Roda a vinheta aí, Filipão. E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam aí muito bem, acomodados, tranquilo, fresquinho aí. Tá tranquilo aí na tua casa, no teu quarto, no teu celular, no teu tablet, no teu computador, enfim, aonde você esteja, seja bem-vindo. Hoje a gente vai continuar falando da reflexão e estudar mais dois sistemas ópticos que funcionam refletindo a luz, uma primeira parte do estudo dos espelhos esféricos. Ora, por que um espelho é chamado espelho esférico? Lógico, ele vem de uma esfera, então a gente tem que ter imaginação, entendeu? E imaginar uma esfera em que a gente vai cortar um pedacinho dela e vamos chamar esse pedacinho de calota esférica, um pedaço de uma esfera, beleza? Olha só nesse slide aqui, ó. Esse slidezinho mostra pra vocês uma calota esférica. A gente pode espelhar a parte de dentro ou a parte de fora. Se nós espelharmos a face de dentro, é a face côncava. E aí nós vamos ter um espelho côncavo. Se a gente espelha a parte de fora, nós vamos espelhar a face convexa. Então nós teremos um espelho convexo. Então esses dois espelhos que nós vamos estudar. Mas para estudar a imagem conjugada por esses dois espelhos, pessoal, nós temos que estudar alguns elementos geométricos importantes, ok? Então vamos lá, nesse outro slide que a gente tem aqui, eu fiz uma esfera imaginária e peguei a calota. Pessoal, toda a esfera tem um raio, né? Que é a distância do centro até a superfície da esfera. No caso, para o espelho esférico, seja ele côncavo, seja ele convexo, esse será o raio de curvatura do espelho, que nada mais é do que o raio da esfera. Aquele Czinho ali no meio seria o centro da esfera. No espelho nós vamos denominar centro de curvatura do espelho, beleza? Bem no meio, no polo da calota esférica, a gente tem um outro ponto importante, que é o Vzinho ali que você tá vendo. V de V. É, V de V. V de vingança. Ha! V de vingança. Vapo! Então veja só, aquele Vzinho ali é o V do vértice. Tem esse eixo que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice. Vai ser o eixo onde nós vamos trabalhar na maior parte das situações. Esse eixo é chamado de eixo principal. Belezeira? O eixo principal que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice. E ali nós temos um alfinha, um ângulo alfa, que é o ângulo de abertura do espelho. Esse ângulozinho, ele deve ser bem pequenininho, isso é uma condição para que o espelho conjugue imagens nítidas. Essa condição que a gente chama de condição de nitidez de Gauss. Tá, esse ângulo aí tem que ser pequenininho. A gente vai pouco usar esse ângulo, mas ele tá ali mostrado para você. Belezeira? Um detalhe muito importante é o seguinte, pessoal. Toda a direção, toda a reta que passa pelo centro de curvatura e a esfera forma 90 graus com a superfície. Por isso, galera, nós temos que lembrar o seguinte: toda reta que passa pelo centro de curvatura e pela esfera é uma reta normal. Lembra da reta normal no espelho plano? Aqui também tem a reta normal que corta, formando 90 graus com a superfície do espelho. Beleza? Além desses elementos geométricos, aqui nesse outro slide a gente vai ver mais um. Esse aqui é o espelho côncavo. Tá vendo um ponto ali no meio chamado de Finho? Finho? Esse F é o foco principal do espelho. Esse ponto é muito importante, todos eles são, mas esse ponto é muito importante porque ele vai ser o mais famoso, você vai ver, você vai sacar. Aqui tem o espelho côncavo, a representação do espelho côncavo, e agora nesse próximo slide a gente tem a representação de um espelho convexo. Observe que aquele pelinho ali da bundinha do espelho que vai identificar se ele é côncavo ou convexo. Eu vou mostrar aqui para vocês de frente esses dois espelhos. Ó, um côncavo e um convexo, beleza? Mas nas representações nós vamos usá-los de perfil, desse jeito, para ver a curvatura. A superfície refletora está aqui, mas nós vamos observar assim,
Fechou? Entenderam qual que é a jogada? Esse é o lance. Para a gente construir as imagens, pessoal, para a gente construir as imagens dos espelhos côncavos e convexos, eu preciso dos raios refletidos, tá? E aí a gente identifica 4 raios importantes que são denominados raios notáveis. São esses raios que a gente precisa conhecer para construir a imagem de forma elegante, bonitinha e ficarem da hora as características da imagem, beleza? Esse primeiro raio é aquele raio que chega paralelamente ao eixo principal. Dá uma olhada nesse slide aqui. Se o espelho for côncavo, pessoal, o raio incide paralelamente ao eixo principal e reflete passando pelo foco principal. Todos os raios que chegarem paralelos vão cruzar nesse ponto. Esse ponto vai ser um ponto de luz, de intensa luminosidade. É daí que vem o nome desse ponto, olha que louco. Lá na antiguidade, os caras usavam esses espelhos côncavos para gerar o fogo. Por causa da concentração da luz nesse ponto, conseguia gerar o fogo. E em latim, em grego, o nome focus é fogo. Daí o nome foco para esse pontinho bonitinho. Sacou? No espelho côncavo, você percebe que os raios de fato cruzam. No espelho convexo, os raios espalham, mas eles não espalham aleatoriamente. Observe que o prolongamento cruza no foco. Sacou? Então, nesse outro slide aqui, você vai ver uma representação da experiência. Olha no espelho côncavo como os raios estão cruzando mesmo. A gente diz que esse foco é real, porque a luz de fato cruzou naquele ponto. No caso do espelho convexo, a luz espalha, é o prolongamento, a gente imagina aquele ponto ali atrás do espelho, esse é o ponto focal, esse é o foco do espelho, que tem uma natureza virtual, porque ele é formado pelo prolongamento. Então esse é o primeiro raio notável, tá? Agora olha só, usando o princípio da reversibilidade da luz, lembra dele? Reversibilidade da luz, aquele lance lá. Veja comigo, raciocina comigo. Se um raio que chega paralelo, ele passa pelo foco, o que aconteceria com o raio que chegasse passando pelo foco? Não sei. Muito bem, sai paralelo. É o princípio da reversibilidade da luz sendo aplicado aqui no espelho côncavo e no espelho convexo, sacou? Então nesse próximo slide aqui você pode perceber. No caso do espelho côncavo, o raio vai efetivamente passar pelo foco. E aí ele reflete paralelamente ao eixo principal. No espelho convexo, o raio chega na direção do foco e reflete paralelamente ao eixo principal. Esse é o segundo raio notável, certo? É o segundo raio notável que a gente pode usar na construção das imagens. O próximo raio notável, pessoal, está relacionado com o centro de curvatura. Beleza? Veja bem, nós não vimos há pouco que toda linha que passa pelo centro de curvatura e pelo espelho é uma reta normal? Então, se o raio de luz incidir sobre uma reta normal, ele volta por cima dele mesmo, não é isso? Porque o ângulo de incidência seria 0 e o de reflexão também. Então veja nesse slide aqui, nós temos esse terceiro raio notável. O raio que incide na direção do centro de curvatura, ele reflete voltando por cima dele mesmo. Não confunda com o raio que passa pelo foco, hein, amiguinho? Não dá essa marcada não, porque quem marca é zagueiro. Nossa, que lixo essa piada, Ozzy. Foi muito ruim, né, cara? Eu sei. Então, se o raio de luz incide na direção do centro de curvatura, ele reflete voltando pelo mesmo caminho, por cima dele mesmo. Esse é o terceiro raio notável. E por fim, o raio que incide no vértice do espelho. O eixo principal, galera, não deixa de ser uma reta normal também, porque ele está passando pelo centro de curvatura e pelo espelho. Então, se um raio de luz incide no vértice do espelho, ele forma um ângulo com o eixo principal, que será o mesmo ângulo de reflexão. Então, observe esse último slide aqui, ó. O raio que incide no vértice, ele reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Esse seria o quarto raio notável. Belezeira? Então esses são os 4 raios que a gente precisa conhecer, a gente precisa saber, a gente precisa manjar, memorizar esses caras, porque é por meio deles que nós vamos construir as imagens conjugadas pelos espelhos planos. Não, espelho plano já foi. Mula! Ih! Pelos espelhos côncavos e convexos, beleza? No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai mostrar como conjugar essas imagens e quais as características dela. Por hora,
Clique aqui. Clica aqui, inscreva-se no nosso canal, né? Aí, ó, liga lá as notificações, aquele lance pra você ficar sabendo quando sair pro próximo e tal, e aí vai, beleza? Até a próxima, galera, porque aqui a física é pesada. Valeu! É física. Aqui a física é pesada.